Paz a todos nessa manhã, estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé, em Porto Alegre, para mais um culto da família. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a tua vida e que dentro da tua casa agora, onde você está, a bênção de Deus te alcance e haja alegria em teu ser e alegria de louvar a Deus, de conhecer cada vez mais da sua pessoa, de conhecer a sua palavra e de vivermos uma vida no coração para o inteiro agrado do Senhor. Nessa manhã você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais, você pode nos acessar contando um testemunho, pedindo uma oração. Queremos saber muito daquilo que Deus tem feito na tua vida e temos certeza que Ele tem acrescentado boas dádivas e muitos bênçãos e alegrias na tua vida diariamente. Também você pode nessa manhã com alegria e com liberdade, com liberalidade, como diz o texto bíblico, contribuir financeiramente. Estão aí os nossos canais de contribuição, você pode fazer isso também para que o Evangelho seja cada vez mais semeado e cada vez mais possamos colher vidas. O Evangelho cada vez mais expandindo na face da terra o seu anúncio, a sua proclamação, e você faz parte disso também, sabendo que Deus nos abençoa, que Deus nos acrescenta também bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, quando com alegria contribuímos de acordo com aquilo que Deus já nos deu, também de acordo com as nossas posses. Que Deus te abençoe nessa manhã. Para começarmos esse momento de louvor, de adoração na presença de Deus, de culto, vamos cultuar ao Senhor nessa manhã. Vamos começar orando. Sempre quando nos aproximamos de Deus, devemos nos aproximar de coração, orando a Ele, porque é certo que Ele ouve a nossa oração e é certo que Ele responde a nossa oração. Senhor, nessa manhã com confiança estamos diante de Ti, confiando no Teu sangue vertido na cruz, que nos limpa e nos purifica de todo pecado, na Tua ressurreição que derrama sobre nós da Tua vida, no Teu Espírito que está sobre nós, testificando em nossos corações que somos filhos de Deus, na Tua vida que nos cerca e no Teu reino que se aproxima cada vez mais de nós. Nós te pedimos que Tu abra os céus sobre cada um, e que Tu derrame das Tuas bênçãos, e que em meio aos Teus louvores, Senhor, Tua mão já comece a agir, tocando na alma, tocando no coração das pessoas, tocando no corpo físico, Senhor, e que em meio aos Teus louvores, aonde Tu habita, Tu ordene a Tua bênção sobre cada um de nós. Usa também a Tua palavra nessa manhã, nos abençoa, Deus, pois estamos diante de Ti, como ovelhas buscando o aprisco, ovelhas que buscam ouvir a Tua voz, ovelhas que estão guardadas debaixo da Tua aliança. Te agradecemos por esta hora na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Vamos ao momento de louvor e já voltamos com a palavra de Deus. Aleluia! Vamos juntos louvar ao nosso Deus nesta noite. De render-se ao cordeiro e ao leão, e o mundo é de render-se a Ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo é de render-se a Ele. Esse
é de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo é de render-se a Ele. Nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos juntos dizer nesta noite: quem impedirá? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo é de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo é de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo é de render-se a Ele. Te aplaudimos! Aleluia! Te adoramos, Senhor. Eu te louvo de todo o coração. É só pensar em ti pra te adorar. Te amo tanto, Jesus, te amo tanto. Eu te amo e canto assim. Em tuas asas sou levado a ti. Te amo tanto, Jesus, te amo tanto. O meu ser espera em ti, quer te adorar pra sempre, por tua glória e teu poder.
adorar. Te amo tanto, Jesus, te amo tanto. Sim, eu te amo tanto, Jesus, Jesus, te amo tanto, te amo tanto, Jesus, te amo tanto. Aleluia, vamos, Senhor. Aleluia. Te amamos e te adoramos, Jesus. Estamos de volta depois desse momento de louvor. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. E como é bom louvar ao Senhor num domingo de manhã, onde mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, e é certo que sua graça salvadora, sua graça redentora, sua graça para nos curar, sua graça para nos libertar está derramada em seu Filho, Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que nós adoramos, cultuamos, pois Ele é Filho de Deus, bendito sobre os céus e sobre a terra, está agora reinando à destra do Pai. E o seu Espírito está sobre a face da terra, conduzindo a igreja e conduzindo cada um de nós, até o determinado momento em que Deus já pré-ordenou, em que o Senhor vai retornar e vai nos buscar, pois aonde Ele está preparando lugar para cada um de nós, como está escrito lá em João no capítulo 14. Nessa manhã quero ler um texto que está em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 15 em diante. A carta de Paulo a essa igreja na região da Galácia é uma das cartas mais belas que nós temos, de um testemunho de coração de Paulo, dizendo do que realmente Deus fez na sua vida e de que ele não foi chamado por ele ou por homem, mas realmente o Senhor se revelou a ele e chamou sua vida para a salvação. Ele mesmo afirma no texto, em Gálatas, que ele era perseguidor da igreja, mas agora, por causa de Cristo, do chamado do Evangelho, da transformação que houve no coração dele por Jesus Cristo, ele agora era realmente um apóstolo para os gentios, aquele que viria a anunciar a salvação para fora das barreiras daquilo que estava em Israel. E aqui em Gálatas 2,15 ele diz assim: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro de pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Um texto bastante interessante em que Paulo aqui, após algumas dificuldades, com grandes pessoas próximas a ele, Barnabé um deles, e também com Cefas, que estava nessa região, onde Paulo teve uma dificuldade tão grande com Cefas que teve que o repreender em público por causa das questões da lei. Mas, se nós formos anunciar
O que o texto está querendo nos ensinar é algo bem profundo para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que Deus quer fazer conosco, para tudo aquilo que Deus quer nos conduzir na nossa vida do dia a dia em casa, na igreja, no trabalho, como profissionais, como empregados, como empregadores. Aqui há uma base para que nós venhamos a viver uma vida justa, santa e piedosa. Paulo começa no 15, nós, judeus por natureza. Bom, se há algo que havia na lei e havia uma preponderância, havia até uma certa arrogância, podemos dizer, um orgulho, é que ao nascer judeu, você nascia debaixo de toda uma estrutura que Deus tinha preparado para este povo, que Deus tinha ordenado para este povo. Então, sim, de certo modo, nessa época, nascer judeu tinha uma certa vantagem, porque deles pertenciam os patriarcas, deles pertencia a ordenança da lei, deles pertencia o culto, e assim a salvação vinha dos judeus. Então, nós judeus por natureza, Paulo está dizendo que nós sim pensávamos, ou pensamos, que somos melhores, que somos superiores, porque nós temos algo que Deus nos deu, que é para benefício de todos, mas nós achamos que isso que Deus nos deu, o fato deles ter nos chamado, nos escolhido em Abraão, em Isaac e em Jacó, chamado em Moisés, transformado a nossa vida, para que pudéssemos ser um povo, uma nação, luz para a terra. Nós, por natureza, não pecadores, então, como os demais, como os gentios. E Paulo entendia muito bem o que era essa relação de ser nascido debaixo da lei e das vantagens que isso tinha. Ele coloca bem claro isso em Romanos. Por quê? Porque realmente você já nascia numa estrutura onde o Senhor ordenava todas as coisas, e você era ensinado debaixo dessa estrutura religiosa, e você era ensinado de quem era Deus, de qual era o comportamento que você devia ter diante de Deus e diante das pessoas, como funcionavam as coisas no mundo diante de Deus. Nós, por natureza, judeus. A lei tem 613 ordenanças. A lei tem ordenanças 365 mais 248, que representam 365 as circunstâncias do dia a dia, 248 o número de ossos mais o número de órgãos, e assim tinha uma relação intrínseca com a vida natural da pessoa, as suas circunstâncias, e uma ordenança espiritual diretamente sobre cada um que nascia debaixo de Israel. A lei, ela é posterior a Abraão, então o chamado de Abraão como aquele que creu em Deus e foi justificado por causa de ter crido em Deus. Então ele foi o primeiro aonde Deus anuncia ser o seu amigo, aonde Deus anuncia que ele é o pai da fé, aonde Deus anuncia que ele foi justificado. Então veja que a justificação, que é o que de Deus vem sobre nós para nos anular toda e qualquer condenação, não tem absolutamente nada a ver com guardar coisas ou cumprir ordenanças. E isso Paulo vai deixar muito claro no texto. Nós, judeus por natureza e não pecadores, sim, aqueles descendentes de Abraão, que são ao seu nascimento circuncidados, casa de Israel, que recebem as ordenanças e instruções da lei ao longo da sua vida, são instruídos nisso. Nós, por essa natureza, na cabeça deles, eles estavam completamente salvos. E é dessa forma que Nicodemos, em João capítulo 3, se aproxima de Jesus. E Jesus disse para ele algo que lhe assustou: se não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E ele deve ter pensado, mas eu guardo a lei, eu conheço a lei, eu fui educado na lei, mas guardar, ser educado, e se não vier acompanhado de fé genuína, gerada pelo Espírito Santo de Deus no coração da pessoa, não há como a pessoa ser salva. Pois guardar e conhecer não é o que nos faz ser salvos. O que nos faz ser salvos é que
Aquilo que estava na lei nos era impossível de ser cumprido. Aquilo que estava ordenado por Deus nos é impossível de ser à risca obedecermos 613 mandamentos. Negativos, positivos, não há como em nossa natureza, aí sim, pecadora. Pois o judeu se entendia numa outra classe de pessoa nessa época, pois ele se entendia por não ser pecador como os demais. E aqui Paulo coloca isso, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, se mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por quê? Porque se você nasce debaixo de uma estrutura de ordenança, você vive por aquilo que você consegue fazer, e o que você não consegue fazer, você acaba inventando formas de esconder. Então, se nós buscarmos a Deus como cristãos, agora como filhos de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, debaixo da nova aliança, no sangue e no seu corpo, nós pertencendo realmente ao reino de Deus em Cristo, se nós vivermos dessa forma, nós vamos acabar fazendo o quê? Mostrando para os outros tudo o que conseguimos fazer e vamos deliberadamente esconder o que não conseguimos fazer, e esse princípio que condena esse tipo de ordenança mata tanto aquele que é cristão como o que não é. Porque matava o judeu na época também. Porque o judeu não conseguia guardar as ordenanças da lei. É impossível, Paulo mesmo disse que ele excedia aos demais, mas que ele não conseguia carregar esse fardo, que era um peso muito grande, uma dificuldade muito grande, porque na nossa natureza nos é impossível, pois é uma lei maior. Quando a pessoa nasce, mesmo que ela nasça judia ou não judia, ela nasce debaixo de uma lei que é muito mais poderosa do que essa ordenança, que é a lei do pecado e da morte, que vem arraigada sobre nós desde Adão e Eva, que é hereditariamente passada. Por quê? Porque eles eram os primeiros príncipes. Os regentes, eles eram o que ordenavam, e quando caíram em pecado, o pecado se incorporou à sua estrutura, e a morte entrou, e o pecado entrando, gera cada vez mais morte, sofrimento, dificuldades e doenças, e o tempo passa a correr contra nós. E aí basicamente o que acontece é que essa estrutura de vida que entrou em Adão e Eva é passada de geração em geração. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nunca deixou nenhuma geração na face da terra sem o seu devido testemunho, sem anunciar a sua grandeza, sem anunciar a sua glória, sem anunciar a sua salvação. Abraão foi o primeiro a ter esse tipo de relacionamento mais profundo com Deus, do ponto de vista de Deus fazer uma aliança com ele e dizer: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E em ti, Abraão, porque você creu em mim, o teu descendente dará continuidade, será pai de muitas nações. Daí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, e de Jacó nós temos as 12 tribos. Eles foram cativos no Egito, sofreram durante 430 anos para se cumprir as ordenanças de Deus em relação aos outros povos que eram contrários a Deus, e aí Deus chama Moisés. E aí vem a ordenança da lei. E aí Israel passa a viver debaixo da aliança de Abraão e da lei de Moisés. Só que antes vem a fé e depois vem a lei. A fé nos faz crer em Deus para que possamos fazer o que é correto diante de Deus, mas a lei mostra a nossa incompetência e incapacidade de fazer as coisas corretamente. E é por isso que, se nós formos viver a vida cristã pensando que é guardar coisas e ordenanças e fazer coisas para que outros vejam que nós fazemos, nós vamos invariavelmente ter problemas. E um dos problemas mais clássicos que acontece foi o que aconteceu aqui. Se você ler Gálatas inteiro, você vai entender que estava ali Cefas com Paulo e estava ali Barnabé também. Enquanto eles estavam com gentios, não judeus, eles comiam como gentios, eles viviam como gentios, eles de vez em quando lavavam as mãos ou não, eles não cumpriam as ordenanças de purificação, eles comiam o que estava ali livre para eles comerem. Quando vieram alguns da parte de Jerusalém para essa região da Galácia, imediatamente Pedro começa a agir
como judeu e se aparta da comunhão com os gentios, inclusive à mesa. E Paulo percebe isso e diz para ele: olha, a verdade do evangelho não está em ti, pois a verdade vivida pela fé faz com que nós sejamos uma pessoa em qualquer circunstância da vida e em qualquer momento que possamos passar, porque somos um com Cristo e Deus nos solidifica o coração, os pensamentos, as atitudes, as palavras. E aí quando Paulo percebe que Pedro está fazendo essa separação, automaticamente ele corrige em público. E Barnabé entra também nessas dificuldades e acaba se separando de Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios, entendeu, mesmo sendo judeu, que o mais importante não era ser judeu, e sim ser lavado no sangue do Cordeiro e ser salvo por Cristo. Por isso que, quando nós começamos como cristãos a querer guardar ordenanças, o que acontece conosco é que a gente vai automaticamente mostrar o que consegue, esconder o que não consegue, e vivemos uma vida dupla. E lá em Tiago há um alerta, né? As pessoas de ânimo dobre, elas dificilmente começam a alcançar coisas de Deus. Por quê? Porque Deus pesa o nosso coração e esquadrinha a nossa vida, esquadrinha o nosso pensar, o nosso sentir e agir, e Deus nos abençoa segundo o coração. Isso é interessante. Pois, se nós pensarmos como cristãos que vamos fazer coisas para obter o agrado de Deus, aonde Jesus mesmo disse: se crer, você vai ver a glória de Deus. Não é se você fizer coisas, é se você crer. E isso é tão fundamental para a nossa vida, porque às vezes nós enfrentamos dificuldades, e nós agimos como se estivéssemos debaixo de uma ordenança da lei, e nós começamos a pensar o que nós fizemos de errado. Por que pensamos assim? Porque ainda não entendemos o que Paulo está querendo dizer. Se a vida é pela fé também que vencemos as circunstâncias e dificuldades, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé vem pela comunhão, pela meditação na palavra. Meditar na palavra não é se esvaziar. Esses dias uma pessoa disse para mim: Rogério, tu parece que é um cara que medita muito. Eu falei: quer dizer o que com esse medita muito? Não, parece que é uma pessoa assim que se esvazia e consegue abstrair as coisas. Eu falei: vamos sentar. Primeiro, eu sou cristão, eu creio em Cristo. A pessoa disse: não, eu sei, tu é até pastor. Eu falei: isso aí. Então, eu entendo, vocês, pastores, às vezes se abstraem, vocês se esvaziam. Eu falei: não, amigo, tu está completamente enganado. Em Cristo, nós somos cheios do Espírito. Em Cristo, Ele nos enche com a sua palavra. Em Cristo, há um rio que jorra para a vida eterna, porque nós cremos conforme a Escritura. Em Cristo, nós nos alimentamos. O meditar cristão é alimentar-se e falar da palavra de Deus, conversar da palavra de Deus, fazer a palavra de Deus a nossa vida, fazer a palavra de Deus a nossa linha de vida, fazer a palavra de Deus o nosso aio que nos conduz ao propósito de Deus. Não como um aio da lei que nos arrasta para debaixo de um julgamento, mas sim como um aio que nos conduz à paz, à alegria, à vida. Como um rio que jorra da vida eterna. Mas se procurando ser justificados em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Claro, certo que não. E qual é o problema de nós cristãos? Eu não sou judeu, nós somos gentios, nós nascemos debaixo de uma ordenança não judaica, nós nascemos debaixo, às vezes, de uma família não cristã, nós nascemos debaixo de uma família, às vezes, até contrária ao cristianismo, nós nascemos debaixo de uma família que também está presa por uma lei maior, chamada lei do pecado e da morte. Está bem descrita lá em Romanos, capítulo 8. Você ler Romanos capítulo 6, 7, 8, 9, 10, você vai ter uma noção bem clara do que é a lei do pecado e da morte e a lei do espírito e da vida. Quem faz essa mudança de posição? O Senhor Jesus. Quem tira da morte para a vida? Jesus. Quem quebra a lei e nos coloca debaixo da graça? Jesus. Não quebra a lei no sentido de a destruir, mas no sentido de, sim, vocês não conseguem cumprir. Mas eu, Filho de Deus, cumpro a lei completamente por vocês, e eu tiro de vocês debaixo dessa condenação, pois agora em mim vocês estão justificados, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo
Jesus. Porque a lei, o sentido maior dela é conduzir a Deus, mas por causa dos nossos pecados, nossos erros, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, contaminada pelo mundo e pelo pecado, o que acontece é que a lei acaba nós torcendo ela. E nós acabamos criando subterfúgios para sempre mostrar o que conseguimos e sempre esconder o que não conseguimos. Isso nos faz, como eu já disse antes, pessoas de ânimo dobre e dificilmente conseguimos alcançar alguma coisa do Senhor. Porque se torna edificar aquilo que destruía a mim mesmo e constitui o transgressor. Paulo mesmo diz de si mesmo que ele excedia aos seus colegas, amigos judeus, na sua faixa etária, ele excedia a eles no cumprimento da ordenança de Moisés. Da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, judeus de judeus. Ele era um homem debaixo dessa aliança, mas ele entendia que esta aliança não fazia dele melhor, não fazia dele maior, não fazia dele uma pessoa diferenciada, e sim, quando Cristo se revela a ele, ele passou a verdadeiramente viver uma vida justa, santa e piedosa, que é o propósito de Deus para nós, que com a nossa vida a gente possa glorificar a Deus, com tudo que fazemos. Não há como separar da nossa vida, e muita gente faz isso. Na igreja ela tem um comportamento, e em casa ela tem outro comportamento. E no trabalho ela tem outro comportamento. Se você tem esse tipo de situação na tua vida, você tem que refletir e meditar na palavra de Deus para que você seja uma pessoa só em toda e qualquer circunstância, pois o que vai acabar acontecendo é que em determinado momento o próprio Senhor vai se encarregar de te corrigir. Por quê? Porque assim como Pedro começou a dissimular, Paulo imediatamente reconheceu que ele estava na mentira e falou: você não está agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Isso é um problema. Muitas pessoas não aceitam ser corrigidas com a verdade do Evangelho, mas o Evangelho também é para a correção. A palavra de Deus também é correção. A palavra de Deus nos ajusta o caminho, ajusta o rumo. Não que venhamos acertar em tudo, mas ela em tudo acerta por nós. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confie em Deus. Creia em Deus, pois é Ele quem endireita as tuas veredas. Ele não escreve certo por linhas tortas, como alguns falam. Muita gente fala isso no Brasil: Deus não escreve certo por linha torta. Não. Deus, Ele retifica o caminho para que você ande nele. Deus não age como nós homens agimos. Deus não é homem para que se arrependa, nem homem para que volte atrás. Deus não erra, Ele ordena da eternidade até o dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não muda, por isso podemos confiar de todo o nosso coração nele, pois Ele jamais desampara aquele que o busca. Em toda a circunstância da vida, porque se eu estou em Cristo agora e continuo a viver pelo meu passado, ou trazer coisas do passado para o presente, eu continuo a edificar o que destruí. É a mesma coisa Paulo: como é que eu vou viver agora debaixo de ordenança, de alimentos, de purificação, de dias, de festas, de meses, de anos? Como é que eu vou viver debaixo disso, se Cristo fez isso por mim, cumpriu e eu não conseguia fazer? Tanto que Pedro teve um dilema gigantesco em Atos. Vem um lenço dos céus com todo tipo de alimento e Deus ordena a ele: mata e come. Ele: não gosto de coisa pura, só como coisas puras, não toco em coisas impuras. Não anuncie que uma coisa é impura se eu a tornei pura. Deus é maior. Deus é maior que a lei. Deus é maior que a lei. Jesus Cristo cumpriu a lei por nós. E a fé genuína não é a fé que estava Abraão é só um modelo. A fé genuína está em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pois Ele é Deus e Abraão é mero homem. Porque aí Paulo falando de si mesmo, mediante a própria lei, morri para a lei. Por quê? Porque quando Cristo vai à cruz, Ele carrega sobre si o nosso pecado, mas também carrega sobre si todas as ordenanças da lei. E cumpre todas as ordenanças da lei, os 613 mandamentos, Jesus cumpre por nós, cravando-se na cruz. Para que eu não precise mais viver debaixo de ordenanças, mas possa viver debaixo da sua graça, que é riquíssima em misericórdia, em benevolência, em longanimidade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio, em amor
em alegria e em paz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Veja, se você está vivendo debaixo de uma ordenança em que você tem que cumprir, você vive para essa ordenança. E você pode perder o foco e a direção de viver para Deus. Você acha às vezes que está fazendo as coisas para Deus e não está fazendo as coisas para ti mesmo. Esse era outro grande problema que tinha aqui. Porque você acaba fazendo só o que te agrada, ou só o que te dá mais resultado. É como se eu fosse um pastor e não gostasse de pregar tais textos, e eu nunca prego eles. Mas não é isso que você foi chamado para fazer sendo pastor, você foi chamado para pregar de Gênesis a Apocalipse. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Bom, se eu estou crucificado com Cristo, morri para a ordenança da lei, junto com Cristo. Pois Ele cumpre essa lei por mim, e ao morrer com Cristo, estou livre da lei do pecado e da morte, estou livre das ordenanças da lei, pois Cristo fez tudo isso por mim, e eu entro naquilo que Ele conquistou para mim, na lei do Espírito da vida, e na sua graça salvadora, graça redentora, que eu não fiz absolutamente nada para merecer, é um dom imerecido, é uma glória majestosa, é algo sobrenatural. E veja, a ordenança de Deus é espiritual e ela conduz o nosso natural, pois a ordenança da lei criava uma circunstância em que o natural conduzia a mão de Deus. E muita gente pensa que se fizer isso, fizer aquilo outro, aí sim Deus vai abençoar. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se as coisas não estão acontecendo, você tem que fazer uma profunda reflexão e meditar na palavra de Deus para ver aonde está o teu ânimo, se ele não é dobre, se em certos momentos você quer ser cristão e em outros momentos você não quer ser cristão. Se em certos momentos você quer agir com a palavra, em outros momentos você não quer agir com a palavra. Se em certos momentos você quer expressar fé, em outros momentos você não quer expressar fé. E esse é um ponto, e essa é a luta aqui. Pois se estou morto com Cristo, crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Pois uma vez reposicionado por Cristo ao lado da vida, a minha vida não pertence mais a mim, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, porque o seu Espírito habita em mim, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Nós vivemos dia após dia, seguindo a Cristo, tomando a cruz e negando a nós mesmos. Muita gente pensa, quando ouve uma palavra como essa, negar a si mesmo, é que você tem que abrir mão do teu intelecto, abrir mão da tua racionalidade e ser literalmente conduzido por uma guia no pescoço. Não, é exatamente isso que o diabo faz. É exatamente isso, porque o mundo não dá liberdade a ninguém, o mundo aprisiona as pessoas. As filosofias, as ideias do mundo prendem as pessoas debaixo de ordenanças. E aqui Deus, com a sua lei, não estava querendo prender a pessoa para que a pessoa fosse presa, mas a natureza do ser humano se prendeu. O mundo jaz no maligno e ali o diabo atua, de certa forma, prendendo as pessoas com uma guia e carregando as pessoas de um lado para o outro, como a palha. Salmo capítulo diz que a palha, ela não tem raiz, então ela é jogada de um lado para o outro. E isso o diabo faz com as pessoas. Mas Cristo não faz isso. Cristo se entrega por nós na cruz para perdoar os pecados, para que o nosso passado seja desfeito. E possamos ter novidade de vida, e a partir dessa novidade de vida venhamos a viver segundo a sua graça, segundo a fé em Cristo, e não uma fé em nós, não naquilo que podemos fazer e escondemos o que não conseguimos, mas sim a nossa vida inteira aberta diante de Deus, sinceramente, com o coração aberto diante da presença de Deus. Ali Deus ordena a sua bênção e cuida de nós, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dá vitória sobre o diabo e sobre esse mundo, pois pela fé em Cristo vencemos o mundo. E aí Jesus disse que se no mundo a gente passar por aflição, tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. As coisas que o mundo determina não são as coisas que eu anuncio nos céus, pois dos céus Ele ordena bênção sobre todo aquele que crê. E ordena paz. E nós como cristãos, que anunciamos sermos filhos de Deus, nós que
anunciamos ser lavados no sangue do Cordeiro, nós que participamos da Santa Ceia, nós que congregamos, nós que temos a palavra de Deus como nosso alimento, um meditar constante, nós que dizemos que o Espírito Santo habita em nós e que a fé é genuína e está em nós. Não é uma coisa que nós produzimos, e sim é algo que o Espírito Santo dá convicção, dá uma certeza intelectual e uma convicção espiritual, de coisas que a gente não vê, mas de coisas que a gente tem certeza pela palavra de Deus, racionalmente e espiritualmente. O Espírito Santo testifica em nosso coração que Deus está agindo na face da terra, no meio da sua igreja, em nossas casas, por onde passarmos, e não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E Paulo coloca um texto para terminar que é bem interessante. Ele anuncia no 20 que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, e esse é o ponto. Se você colocar ordenanças na tua fé, qual é a única ordenança do Novo Testamento? A única ordenança do Novo Testamento é: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Porque no Antigo Testamento você ama teu próximo como a ti mesmo. Bom, se entrar a natureza humana nesse ama teu próximo como a ti mesmo, eu vou pensar em mim e como eu me amo, em mim e como eu me preservo, e aí o meu egoísmo vai entrar nas circunstâncias e os meus interesses vão estar presentes. Automaticamente eu vou com a outra pessoa até onde os meus interesses permitem. Mas no Novo Testamento, não há como a natureza humana participar, pois a salvação não depende do ser humano, depende de um Deus maravilhoso e gracioso. Então, automaticamente, o homem, a sua força, a sua capacidade está fora. E o que entra em ação é a ação espiritual do Espírito Santo, fazendo com que você tenha aqui outra referência, e não mais você a referência agora é Cristo. Tudo centraliza em Cristo, tudo era para Cristo, para Ele, através dEle e para com Ele, são todas as coisas. Então, centralizando em Cristo, o que acontece conosco, só tem um caminho: olhar para Ele, andar com Ele, viver com Ele, seguir a Ele. E amar as outras pessoas, assim como Ele tem me amado. Bom, daí você fica numa obrigação de ter um relacionamento com Ele para conhecer o seu amor, porque a hora que você conhece o amor de Deus sobre ti, o amor de Cristo derramado na cruz e o Espírito Santo testifica no teu coração, você, quando olha a outra pessoa, você se lembra do amor de Deus para com você. E automaticamente a referência não é você, é Deus. E por isso aí você vai olhar e dizer: mas eu não consigo perdoar. Mas daí você pensa: mas Cristo me perdoou. E eu fiz tanta coisa errada na vida. Então eu não tenho mais o direito de não perdoar. Pois, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Me amou e assim mesmo se entregou por mim. Veja, a referência de Paulo não era ele. A referência de Paulo é aquilo que Jesus fez por ele na cruz. A referência de Paulo não era o que ele conseguia fazer. A referência de Paulo era aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo prometeu fazer. E Paulo confiava de coração em Deus. Paulo cometeu erros? Sim. Ele não era perfeito. Cometeu erros. Expulsa João Marcos, depois reconhece que João Marcos lhe era útil para o ministério. E aí, esse, na minha opinião, é o versículo mais importante. Mais importante. Pois pela fé, no versículo 21, pela fé, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você interpor qualquer ordenança no Evangelho, exceto amar a Deus, assim como Cristo te amou, e amar as pessoas, assim como Cristo te amou, você começa a anular a graça. E ao anular a graça, qual é a expectativa de um milagre acontecer para transformar nossa vida? Se começarmos a anular a graça de Deus e invalidar a própria palavra de Deus, aonde há solução? Pois se a solução está em crer em Cristo, se a solução está na presença que o Espírito Santo derrama sobre nós, quando lemos a palavra, quando oramos, quando estamos juntos, se a solução está em Deus, elevo meus olhos aos montes.
e pergunta aos grandes montes: de onde virá meu socorro? Você olha as circunstâncias e começa a perguntar: de onde é que vai vir meu socorro? De onde é que vai vir meu socorro? Tu olha o monte e olha as estruturas da terra, as circunstâncias da tua vida: de onde virá o meu socorro? Imediatamente o salmista tira os olhos do natural e diz: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, que não desampara aquele que o busca. Esse é o ponto. A fé te faz olhar as circunstâncias de uma outra forma, sabendo que Deus é poderoso para nos abençoar e nos cuidar, e não devemos nunca, jamais, invalidar a fé, invalidar a graça de Deus, porque quando fazemos isso, ficamos completamente perdidos, mas quando confiamos em Deus, ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, pois o Senhor é o nosso pastor, e nada, nesta vida, nem no porvir, nos faltará. Não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, confiando nele, dia após dia, em toda e qualquer circunstância. Sim, há notícias ruins por todo lado, sim, os dias são difíceis, sim. Mas veja, basta cada dia o seu mal. Vai acontecer coisas ruins? Podem acontecer? Podem. Mas nós não vivemos pelas circunstâncias. O justo vive pela fé. E vive pela palavra de Deus. Céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus permanece. E aqueles que estão na palavra de Deus permanecem com Ele. Pedem o que precisam. E Deus verdadeiramente os alcança, e os guarda, e os abençoa. Pois Ele é Deus maravilhoso. E a vida que vivemos na fé, na face da terra, vivemos pela fé. Que nessa manhã Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero orar por ti. Quero abençoar a tua vida. Quero pedir a Deus que essa fé genuína, que o Espírito Santo gere em nossos corações, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos a pessoa de Cristo, ao ouvirmos que Ele sim perdoa pecados, que sim Ele cura enfermos, sim Ele liberta cativos, sim, mesmo que nessa hora as circunstâncias sejam ruins e o próprio diabo esteja querendo te apertar, o diabo está derrotado. E mesmo que o teu pecado, a culpa dele, a angústia e a pressão sobre a tua vida sejam enormes, maior é Deus que está sobre a tua vida do que qualquer coisa nesse mundo. Mesmo que haja uma doença e a doença tenha o seu nome, maior é o nome de Cristo. Pois diante do nome de Jesus e da pessoa dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é Deus. Baixe tua cabeça um instante. Senhor, nós abençoamos cada pessoa que está conosco. Que a graça e a unção do Teu Espírito alcancem cada coração. E nessa hora nós declaramos o diabo derrotado e seus demônios derrotados. Os espíritos imundos nesta hora devem retroceder, pois nós confiamos em Cristo e toda autoridade nos foi dada, pois Cristo reina nos céus e na face da terra, e ao nome do Senhor Jesus Cristo a autoridade está anunciada, e as trevas, os demônios, os espíritos imundos têm que retroceder. Caiam por terra as trevas. Nós anunciamos também o Teu poder, Deus, sobre as pessoas que estão enfermas, pedindo, Senhor, que Tu estenda as Tuas mãos, pois pela fé cremos que Tu és poderoso para curar o enfermo. E pela fé, Senhor, nós anunciamos a salvação, crendo que Tu és poderoso através do Teu Evangelho de salvar as pessoas. Pedindo, Espírito Santo, que Tu gere fé genuína e transforme a vida, o coração, o modo de pensar, o modo de agir, fazendo com que essa pessoa seja um contigo, Deus. Um só procedimento de vida, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai que está sobre todos e age através de todos aqueles que creem. Por isso nós abençoamos a tua vida e a tua família, para que aquilo que está no teu coração, que está prejudicando a tua fé, caia por terra. E que você receba da parte do Senhor tempo de refrigério e paz, para a tua alma, para os teus pensamentos e para o teu dia a dia. Que a tua família seja abençoada, que teus filhos sejam abençoados, que teus netos sejam abençoados. E que você renove a fé e a esperança
na palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Você pode participar conosco de várias formas no ministério. Se engajar em algo no ministério. Agora que estamos voltando a congregar, abra o teu coração. Peça para Deus, Deus, dá-me um coração reto diante de Ti. Renova em mim a presença do Teu Espírito e usa a minha vida segundo o Teu propósito. Pois a vida que vivo na carne, quero viver pela fé, para Te glorificar. Diga isso para Deus, eu tenho certeza que muitas coisas, neste momento e nos próximos dias, vão ser transformadas. Paz a todos, que Deus abençoe muito a tua vida. E não esqueça de sempre participar conosco de todos os encontros online e também nos presenciais, aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé, em Porto Alegre. Deus te abençoe. Aleluia. Te aplaudimos nesta noite. Rendemos o louvor, honra e glórias a Ti, Pai. Deus tem cuidado de nós. Nos humilhamos em Tua presença, exaltamos o Teu nome. Declaramos a honra, a glória e todo o louvor a Ti. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Encontro em Ti poder pra salvar. Ao som de Tua voz tudo se faz. Jesus, minha força és. O caminho se abriu, o véu se rasgou.